pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Engenharia em Foco. Hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante para o presente e o futuro das organizações: a liderança de equipes multidisciplinares de engenharia e os fatores psicológicos que impactam diretamente o ambiente de trabalho, a produtividade e a tomada de decisões dos líderes. Como liderar profissionais de diferentes áreas e perfis, de que forma a pressão, a ansiedade e a sobrecarga emocional influenciam as decisões dentro das empresas, e quais habilidades emocionais e comportamentais são essenciais para o líder da engenharia moderna. Para discutir esse assunto atual e também sobre esse cenário, vamos receber hoje o engenheiro mecânico e gerente da divisão de engenharia da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, Rômulo dos Santos, trazendo experiências, reflexões e contribuições sobre liderança, saúde mental e gestão de pessoas no setor da engenharia. Então fique com a gente, porque o episódio de hoje promete e estará muito interessante. Uma conversa muito rica sobre pessoas, gestão, engenharia e desenvolvimento humano. Então fique ligado em mais um episódio do Engenharia em Foco. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC. A ABMEC é a Associação de Engenharia Mecânica Industrial. Bom, me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico e atual presidente da ABMEC. Hoje nosso assunto é liderança de equipes multidisciplinares, tudo voltado às tomadas de decisões em relação ao líder e também ações que influenciam o seu trabalho. Hoje vou iniciar, vou pedir para que o nosso convidado, ele mesmo se apresente. Ok, meu nome é Rômulo César, eu sou engenheiro mecânico, eu sou gerente de manutenção da indústria FUNED e hoje nós vamos poder falar um pouquinho a respeito desse tema aí tão falado e tão abordado aí nas mídias. Bem-vindos a mais um podcast Engenharia em Foco. Sou Flávio de Deus, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, vice-presidente da ABMEC. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Mútua e ao Sistema Confiacrea. Bom, hoje nós estamos aqui com os dois líderes que o dia a dia de vocês, eu sei que hoje na atual conjuntura, quanto mais a gente executar o treinamento, escutar as pessoas é interessante. Para começar, eu gostaria que você, lá na sua experiência, como é que você encara essa liderança, já que você, como você me diz, você é um gerente de engenharia, então você trabalha com todas as áreas lá da empresa, e como é que você encara isso para que assim, o ambiente seja o melhor possível? Né? Porque você, em várias áreas envolvidas, né? Seja engenharia, a manutenção, desenvolvimento, para que você mantenha o foco nessa liderança assim, e passar isso também para o seu liderado. Primeiro, antes de falar da engenharia em si, do nosso trabalho lá dentro da Fundação, Sim. A gente tem que dar um vislumbre com relação à questão do que é e a grandiosidade da instituição. Sim. Então, a instituição hoje é uma instituição com 24 blocos, são 33 mil metros quadrados. A gente trabalha lá com a diretoria industrial, a gente trabalha com a diretoria de desenvolvimento e pesquisa, com a diretoria do Instituto Otávio Magalhães, e aí eu chego ao ponto onde a engenharia está inserida, que é dentro da DPGF, que é a divisão de gestão e finanças. Então, nós somos a área meio. Então, a engenharia era composta hoje por 6 serviços. Então, a gente trabalha lá hoje com a parte de manutenção, a parte de utilidades, a parte de manutenção predial, nós temos a parte de automação e também temos a parte de meio ambiente. Então, assim, é um serviço multidisciplinar, e essa multidisciplinaridade dos funcionários nossos, da nossa equipe, ela vai muito no âmbito de atender e entender quais são as particularidades do serviço que a gente executa e qual que é a importância dessa aplicação nossa lá e essa coesão que nós temos que ter para poder fazer a FUNED funcionar como se deve. Então você tem lá todas as engenharias, né? Porque você tem obra, você tem a parte mecânica, quais as engenharias que você tem lá em relação a
atividade? Você tem engenharia mecânica, quais as outras engenharias que você tem lá? Isso, a gente tem engenharia mecânica, a gente tem engenharia elétrica, engenharia de automação, a gente tem a parte da engenharia ambiental lá dentro também, temos os arquitetos dentro da... E a de produção também está lá internamente, né? Engenheiro de produção. Temos engenheiro de produção. Porque lá é a produção, né? Isso, lá é correto. produção. Isso mesmo. E você, nessa sua liderança, a cada etapa, falando um pouquinho, por exemplo, das suas experiências começando na área da mecânica, as utilidades que você está falando lá, não sei, cada empresa chama de um lugar, essas atividades, por exemplo, passando pela utilidade, os equipamentos em si, seria equipamentos na área da mecânica, por exemplo, caldeira, qual o tipo de equipamento que vocês possuem lá, de um modo geral? Nós temos as caldeiras, como você pontuou, temos os compressores, que é a parte nossa Sim. de utilidade de ar comprimido, nós temos geradores de energia, nós temos 2 geradores de energia dentro da FUNED hoje, que dentro do estado nós temos 6 equipamentos desses, sendo que 2 estão dentro da FUNED. Então são 2 geradores bem robustos, que atendem todo esse complexo, e essa é a parte nossa de utilidades. Eu vou até puxar o Flávio aqui um pouquinho. Flávio, você também que é um líder, assim, o que você, no seu dia a dia, o que você procura aí passar para os seus liderados? Compromisso, proatividade, né? Entender a necessidade do cliente. A gente precisa de pessoas que trabalham com a gente com foco, né, no resultado, que precisam, querem mesmo se desenvolver, crescer, né? E a gente precisa, né, no meu caso técnico, né, multidisciplinar, o técnico que vai conseguir atender de forma eficiente as necessidades da gente na hora ali, né, que a gente precisa. É interessante. E você, como você disse, tem várias áreas. Existe uma área, por exemplo, de desenvolvimento, você tem engenharia, assim, projeto. Existe uma área mais tranquila de se trabalhar em relação a pessoas ou o tipo de serviço de cada área ou não? Não, a gente realmente tem uma adesão muito grande de todas as equipes, porque o que acontece? Lá, a gente trabalha inicialmente com a parte de projetos. Então, toda modificação, mudança, realocação de equipamento, primeiro ela parte pelo crivo da área de projetos. Como nós somos uma indústria farmacêutica, nós temos que seguir a BPF, que são as boas práticas de fabricação, e é uma norma regulamentada pela Anvisa. Sim. Então, toda alteração que fosse ter, ela parte inicialmente da parte de projetos. Partindo ali da parte de projetos, a gente envolve as áreas correlatas. Boa parte das vezes, quando eu vou ter uma atividade em uma área, que eu vou fazer alguma intervenção, alguma alteração, eu tenho a necessidade de incluir, além da parte de projetos, a parte de utilidades, a parte de manutenção, que são os outros grupos que vão compor a execução desse serviço. O interessante dizer, quando a gente fala de multidisciplinaridade, eu tenho que conseguir fazer com que todas essas equipes elas tenham aderência e elas tenham o trabalho conforme, de forma que, após a finalização de uma etapa de trabalho, eu finalizo a parte de projeto, eu passo para a parte de execução, que está dentro da engenharia, e essa parte de execução, que vai ser preferencialmente, talvez a manutenção predial, Sim. ela vai acionar os outros grupos. Aí eu posso ter uma área, eu posso ter a parte de ar-condicionado, eu posso ter a parte hidráulica, eu posso ter a parte de automação, Sim. ar comprimido. Então, eu tenho que fazer com que todas essas equipes elas acabam trabalhando juntos para a gente conseguir fazer as entregas necessárias. O que vai caracterizar uma equipe já está falando nisso, multidisciplinar dentro da engenharia? Principal característica de uma equipe multidisciplinar, como é que essa interação entre os setores também, né, de uma engenharia com a outra, de um processo com o outro? Essa pergunta é interessante porque quando a gente fala de multidisciplinaridade, a gente pega muito na questão de um engenheiro eletricista trabalhando junto com um engenheiro mecânico, trabalhando junto com um engenheiro de produção, com um arquiteto. Isso acontece e também pode ser considerado multidisciplinaridade. Mas o ponto principal que eu vejo nisso é a integração dessas equipes, a integração desses grupos. Então, quando a gente consegue fazer com que todas essas disciplinas trabalhem junto, a gente consegue ter uma equipe coesa, de forma que a gente consiga atingir os objetivos que a gente tem. E controlar isso é assim, né?
Se você tem uma equipe alinhada, não vai ter uma rivalidade, entre aspas, entre setores. Se tiver todo mundo voltado para o mesmo objetivo e conseguir que os líderes ali, eles conversem bem entre si, né? E um entenda a dificuldade do outro e tenta ajudar, a coisa vai funcionar melhor do que ficar... Ah, não, a culpa é dele, não flui. Isso aí não dá certo. É interessante mesmo essa pontuação sua, porque quando a gente coloca essas equipes para trabalharem juntos, cada um tem um objetivo e uma meta. Então, a meta de um depende da meta do outro. Então, quando a gente coloca as pessoas entendendo qual que é o alvo final que ela tem que atingir, ela começa a ser corresponsável pelo trabalho do outro. E como a divisão de engenharia, ela atende toda a fundação, então, tanto a divisão industrial, quanto a divisão de pesquisa, quanto a divisão do Instituto Otávio Magalhães, que é a parte laboratorial, ela é atendida pela divisão de engenharia. E como a gente faz um atendimento de toda a fundação, a gente tem que pensar no produto final que vai ser integrado e fazer essa integração. Eu falo que o interessante da gente conseguir gerenciar bem uma equipe é você conseguir fazer ela entender a importância do trabalho que ela está fazendo. Ela não está executando um sistema de ar condicionado dentro de uma sala apenas por executar. Tem um fundamento e tem um fim nisso. Isso, então a gente tem que ter essa ideia. Agora, ontem na visita lá, uma coisa que me marcou muito, eu vou te falar. O exemplo que vocês deram foi que um técnico estava trabalhando uma bomba. Ele vai mexer com a bomba, mas aquela bomba, ela está passando um produto que vai para uma linha de produção que tem que ser bastante assim, pura. Então, não é pegar uma chave de fenda e fazer aquilo ali. Vai ter sempre um protocolo para executar aquele serviço. Mas uma coisa, como é que você consegue colocar toda a empresa nisso? Dou exemplo de uma bomba. Pode ter ali um tubo de ensaio, pode ser um ar-condicionado que o filtro não está limpo, não está com o tipo de filtro ali, o cara põe a mão. Como é que porque não adianta você tratar uma pessoa, a outra, tem que ser a conscientização da empresa no todo. A conscientização da empresa e o entendimento das normativas que a gente segue para atender a área de saúde. Nós temos que entender, e é o que a gente pontua todos os dias lá, que aquele processo que está sendo realizado, aquele produto que está sendo fabricado, no final, ele vai ser inoculado numa pessoa que está em debilidade. Então, a gente tem que entender que toda atividade que é feita, ela tem que ser feita com um grau vou falar assim, com um grau de assertividade e com um grau de preservação da área muito grande. Então, esse exemplo que você deu da bomba, a gente não pode simplesmente abrir uma bomba num local onde você não vai promover a esterilidade daquele produto. Sim. Então, eu tenho que ter essa garantia. Então, essa visão das normas que regem a indústria farmacêutica tem que ter bem claras dentro desse profissional. Hoje, vocês, por exemplo, a produção lá, de um modo geral, assim, como lá vocês são uma entidade, uma fundação, quais os produtos assim que vocês produzem lá? Isso, a gente tem a parte de injetável, que é essa parte do soro. A gente teve a retomada o da soro, você fala o soro... O soro antiofídico e o soro antiescorpiônico também, a gente fabrica esse soro também. Então a gente tem toda uma cadeia de processo para conseguir fazer a fabricação desse soro. E além do soro, nós temos a parte de sólidos também, que é a parte do Intercavi, que é utilizado na Hanseníase. Tem a talidomida, que nós somos o único fornecedor da América Latina desse medicamento. Um medicamento também muito Sim. importante para o Ministério da Saúde. Então, toda essa linha de produtos, ela engloba o mix da FUNED. E outros que a outrora estão em pesquisa, mas principalmente a parte produtiva nossa, ela fica dentro desses dois processos. Mas, assim, esse treinamento, essa conscientização, como é que ela é feita de um modo geral? Você não pode ter pressão, porque um dia a pessoa acorda num dia diferente, ele vai lá, deixa eu fazer isso aqui. Cara, como é que você... É isso aí que você perguntar. Pode finalizar, que eu vou concluir depois, só com o meu pensamento. Como é que você passa esse... Hoje a pessoa... Eu sei que quando a gente, por exemplo, faz algumas inspeções em algumas empresas,
de manhã cedo, quando a gente vai ao trabalho, ele pergunta você, principalmente quando é siderúrgica, eles perguntam assim, como é que você está hoje? Mas lá eu estou visando a segurança. Você é uma segurança de processo. Então, se você não estiver bem naquele dia, você só não vai se machucar. Agora, se a pessoa não estiver segura no dia, ele pode matar não sei quantos fazendo uma intervenção errada. É um processo deve ser muito blindado, né? Assim, para cometer um tipo de erro, só se for intencional às vezes. Mas e como é que funciona isso que o Bandeira falou para você fazer essa interação entre... Vai ter um produto novo, por exemplo. A reunião, o produto é esse, explica o objetivo e cada um... Ou já é mais automático no seu caso? Como é que funciona nessa parte? Não, muito bom. É até oportuno mesmo esse espaço para a gente poder estar falando um pouquinho sobre indústria farmacêutica, sobre aplicação, porque é um mundo para a parte de engenharia, para a parte de manutenção, é um mundo que ainda é muito restrito. Tanto é que a dificuldade que nós temos no mercado de encontrar profissionais que tenham essa vertente. São raríssimos os profissionais que têm essa vertente. E quando eles adentram dentro da indústria farmacêutica, a manutenção é igual a gente sempre diz na engenharia mecânica. Peças, elas mudam de tamanho. Então a engrenagem, eu tenho uma engrenagem de um determinado diâmetro, número de dentes aqui, e tenho outra ali que vai gerar um caminhão de siderúrgica ou alguma outra coisa assim. Então, quando ele chega lá, ele vai encontrar uma manutenção que ela é mais refinada. Então, essa manutenção mais refinada é uma manutenção mais de precisão que uma manutenção de robustez. E esse profissional, ele tem que passar por um treinamento interno. Então, esse treinamento interno, a gente ocorre as reciclagens, que é o treinamento de boas práticas de fabricação. Ele vai entender quais são as práticas de fabricação voltadas para a indústria farmacêutica e qual que é a área que ele vai adentrar e quais são as proteções que ele tem que promover ali para conseguir realmente executar aquele serviço. E um detalhe, a proteção, na maioria das vezes, não é a proteção do indivíduo, mas a proteção do produto. Então, a gente coloca-se vestimentas próprias, tudo certinho, para a gente proteger o produto que vai ser inoculado para a pessoa, para não ter contaminação. Eu achei interessante, por exemplo, nesses desafios, mas vocês têm, assim, já marcadas reuniões para sempre manter o foco? Assim, porque reunião a gente tem, sim, mas sempre tem para manter esse foco. E outra pergunta que eu complementando é a seguinte, eu gostaria... Não, primeiro você responde, desculpa. A qualidade da FUNED ela é muito ativa. O setor industrial, a divisão industrial, ela tem uma qualidade que ela trabalha assim muito expressivamente assim em pontuar isso. Então, controle de mudança. Quando eu falo controle de mudança, toda hora que eu vou, todo momento que eu vou promover alguma intervenção, eu vou promover alguma alteração em área, eu tenho que promover o controle de mudança para me identificar se aquela mudança aplicada, ela vai estar de acordo com a aplicação. Tanto de acordo, a gente faz um plano de ação e promove essa execução. Então, é bem coordenada as coisas. E a própria qualidade da divisão industrial, eles promovem ao longo do ano treinamentos de reciclagem voltado para essa parte das boas práticas de fabricação. Flávio, antes eu fiquei com a dúvida aqui, agora é o seguinte, sobre engenheiro de produção. É porque hoje você vê o engenheiro de produção atuando em várias áreas. Às vezes, eu queria saber em específico, assim, um engenheiro de produção. Quando a gente fala em engenheiro de produção, vai estar na produção. Às vezes ele pode estar no desenvolvimento. Como é que é encarado assim, o engenheiro de produção? Porque quando você contrata, você é um líder. Eu vou contratar um engenheiro mecânico, eu estou ligado a ele inicialmente na manutenção e tal. O produção, qual a sua visão quando você contrata um engenheiro de produção? Onde ele se encaixa numa indústria assim, farmacêutica? Evidente a produção, sim, mas sim. Qual a tarefa dele? Engenharia também. Eu tenho... Aí eu vou estratificar um pouquinho a minha equipe. A equipe que está dentro da divisão de engenharia, porque além do serviço eu tenho a divisão de engenharia, que é um núcleo. E dentro desse núcleo eu tenho um assessor, tenho 3 advogados que trabalham comigo e mais a equipe de qualidade, a qualidade da divisão de engenharia. E dentro da qualidade da divisão de engenharia eu tenho um engenheiro de produção.
Então, esse engenheiro de produção, ele é responsável, na maioria das vezes, para fazer a interlocução e a ligação entre os serviços. Então, quando eu tenho uma atividade que envolve outros serviços, esse engenheiro de produção, ele acaba sendo o meu ponto focal, aonde ele vai estar acompanhando a evolução do serviço que está sendo executado, vai dando ali os feedbacks, a gente vai fazendo sempre ali, tendo um retorno, para ele fazer essa coordenação. Então, ele é o pilar que acaba fazendo a gestão, aí vamos dizer assim, da produção e a finalização desse serviço que está pré-estabelecido. Assim, você acha que o fato de ser engenheiro, como é que é a liderança do engenheiro? Assim, você acha que o simples fato de ser engenheiro vai dar ele uma Autorização. liderança maior? A gente sabe que liderança às vezes não vai teoricamente depender disso, né? A pessoa nasce já ou desenvolve, mas como é que é essa relação aí que você vê dentro da sua equipe? A formação de engenharia, ela dá para a gente muitos aspectos analíticos. Então, a gente acaba se tornando um profissional muito analítico ali. A, B, resultado, soma, faz o cálculo e a gente quer ali. Quando você volta para a gestão de pessoas, a conta não fecha. Porque você tem perfis diferentes para liderar, você tem pessoas com determinado padrão, e aí cabe a gente buscar uma formação, buscar uma forma de conseguir fazer um curso que você consiga trabalhar na parte de liderança. A parte de liderança realmente eu falo que é uma arte. É você conduzir a pessoa à excelência e você treinar aquela pessoa, ou treinar aquela equipe. Então a gente tem que buscar, além da formação, que é a questão do engenheiro mecânico, a gente tem que buscar. E um ponto importante, tem que gostar do que faz, porque você vai estar ali todos os dias lidando com problemas, lidando com pessoas e tendo que fazer a engrenagem girar, entendendo as particularidades de cada um e conseguir disseminar essa Existe alguma característica no engenheiro, né? Existe alguma característica que é ideal? Como é que você busca, assim, dentro do setor, tem que ter essa característica para fazer... Como é que é esse desenvolvimento? Existe um tipo de característica? Ou busca um pronto no mercado? Não, porque às vezes tem uma característica que você busca, se já busca com uma característica, isso é na entrevista, tem que ser, talvez, né? Não, ou busca de fora, né? Não, então, de fora. Eu falo que, com relação... Quando a pessoa, principalmente, não vem da indústria farmacêutica, a gente tem que olhar o perfil... na entrevista é um pouco complicado de você definir. Você define alguns critérios técnicos que você quer que aquela pessoa compete, então ela tem um currículo ali, e a partir do momento que você vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo. Claro que o currículo e as experiências profissionais que ela teve ao decorrer do longo da vida vem de encontro às atividades que a gente está propondo e a gente desloca ela. Mas um ponto importante é que a pessoa ela não seja administradora de problema. Então ela tem que resolver o problema. A questão de administrar problema, você fica administrando e nunca resolve. Eu tenho muita política da seguinte questão. Eu gosto de promover a discussão entre a equipe. Então, muitas das vezes vai ter divergências e aí eu vou deixando, aí tem uma situação ou outra ali, e aí no final eu entro e falo, ok, esse aqui é o nosso problema. A gente teve essa ideia, e o que nós vamos traçar agora para resolver esse problema? Então, nós como líderes, a gente tem que ter esse, vamos falar assim, esse mecanismo de conseguir identificar e executar e resolver o problema. Só para complementar, você lidera a equipe que veio com um profissional da área privada e a equipe que veio profissional da área pública. Correto. Como é que você enxerga essa diferença no mercado, nos seus resultados? Assim, não é que um vai dar mais trabalho, mais produção, mas existe uma sinergia, uma dedicação diferente que você identifica nesses profissionais? O profissional tanto da área privada quanto da área institucional, no caso dos contratos que nós temos lá, eles têm sim algumas diferenças com relação à questão de estar trabalhando no Estado há muito tempo, ter sido concursado, mas o diferencial nosso lá, dentro da engenharia, e até eu abro um pouco o leque para as outras áreas também,
eles são profissionais formados dentro da qualificação que eles têm que atender. Então, pela importância e o grau de assertividade que nós temos no trabalho que a gente tem que entender, eles acabam se completando. Então, quando eu pego um profissional lá que tem muitos anos de casa e eu chego com um profissional um pouco mais novo, a gente tenta fazer aquela absorção. Então, a gente absorve o conhecimento que ele teve passado ali, talvez de algum problema que ele não conseguiu resolver, e aí a gente tenta promover essa solução como um todo. Assim, de um modo geral, assim, no dia a dia de uma empresa farmacêutica, que lá, vamos dizer assim, vocês trabalham assim, prazo, ou prazo curto, ou com pressão, ou com a cobrança de um modo geral. Isso lá, internamente, eu estou falando que uma coisa eu estou trabalhando na indústria, está fabricando porca, outra coisa eu estou trabalhando ficar produto para a saúde humana. Como é que é esse fato? Assim, os prazos você entende que são mais dilatados para dar menos pressão e, consequentemente, menos cobrança? Ou não tem isso, não? Eu vendi lá, tem que prazo de entrega é tal, vamos tocar vira o barco. noite, vira madrugada, sábado, domingo. A questão do prazo, a partir do momento que você assina um contrato com o Ministério da Saúde, começou a contar o reloginho. Então, cada atividade ali, ela tem o seu tempo. Qualquer atraso que seja promovido pela manutenção ou pela nossa equipe de engenharia, ele vai ser computado e aí vai promover, talvez, essa velocidade além do necessário para conseguir fazer a entrega. Para vocês terem uma ideia, um soro, a gente coloca o veneno, nós temos também, acabou que eu não falei, que nós temos uma fazenda... Como é que é a sequência da produção? Isso, da produção. A gente tem uma fazenda experimental em Betim, são 200 hectares, a gente tem mais ou menos aproximadamente uns 150, 160 animais lá, dentro dessa fazenda, cavalos. Esses cavalos, eles são inoculados com o veneno, eles ficam num período de 40 dias com esse veneno, e aí a gente faz a retirada do sangue, que é o plasma. Sim. Então, após a retirada desse plasma, que são 5 litros que é retirado do cavalo, esse plasma ele vem para a fundação e aí é feita uma série de procedimentos até a gente conseguir chegar, vamos falar assim, no soro final. A relação 5 litros que pegou gera o quê? Isso. Essa relação, eu não vou conseguir pontuar a quantidade, mas é uma quantidade expressiva que gera de produto. Entendi. Desse plasma. Então, o processo inicial e o processo final de fabricação, ele é um processo muito extenso. Então, até fazer essa entrega, eu não posso quebrar essa cadeia. Então, para os senhores terem uma ideia, uma sala que está sendo realizado o invase desse produto, a partir do momento que eles iniciam o processo de invase, eles não param, não saem da sala até finalizar. Lógico que a gente vai falar aí, talvez de 6 a 7 horas de produção, eles têm algumas trocas que eles podem fazer, mas a partir do momento que você inicia o processo, você não pode parar. E aí, quando eu falo não pode parar, não é só o equipamento em si, mas são as utilidades que estão ligadas àquele equipamento. Eu não posso ter falta de gás, que é a parte dos queimadores, e os fechamentos de ampola. Eu não posso faltar ar dentro da sala, que é o insuflamento que eu tenho. Essa sala ela é classificada, então essa sala ela tem o grau A, o grau B, então esses graus de pureza de ar, eles têm que ser respeitados, eles não podem ser interrompidos em nenhum momento do processo. Então qualquer atraso, ele intercorre ou numa perca de produção ou numa velocidade que nós vamos ter que imprimir para conseguir fazer esse atendimento ao Ministério da Saúde. Essa pressão aí, que a gente está falando, é muito mesmo. Você vai pegar uma equipe, uma área muito diversificada. Às vezes até o cavalo lá na fazenda não pode estar estressado, porque pode dar alteração no sangue, pode mesmo. Às vezes é o processo completo, muito complexo, né? É verdade. Nossa. Só uma dúvida, você, no seu dia a dia, na hora da liderança, você vê lá, você vê que a pessoa naquele dia, ou de forma geral, ela não está bem. Quando você está verificando, pode ser um problema hoje pontual, a pessoa lá brigou com a esposa, pode ser um problema contínuo. Como é que você, como líder, diferencia para ver se aquilo ele pode ser emprego ou pode ser um fato isolado? Como é que você faz essa diferenciação? Isso aí,
esse ponto é o seguinte: muitas das vezes os profissionais que estão há muito tempo, às vezes executando a mesma atividade, ele acaba saturando com aquela atividade. E aí às vezes vai ficando rotineiro e você vai observando. O meu intuito lá, quando vocês estiveram lá, vocês observaram que a área está totalmente aberta hoje. Anteriormente, quando eu cheguei... aquela onde... salão grande que tem lá, que é o salão onde que fica a divisão de engenharia. Quando eu cheguei, aquilo era tudo fechado. Então, tinha todos esses serviços que eu falei com você e cada um ficava dentro de uma sala. Eu abri, a ideia foi, a gente, junto com a divisão de engenharia, a parte de assessoria, a gente discutiu, conversou junto com o nosso diretor e viu que o melhor seria a gente conseguir abrir e promover um conceito aberto. E aí, quando eu promovo esse conceito aberto ali, quando eu tenho uma atividade sendo executada dentro da área de automação, dentro da área de utilidades, os engenheiros que são lotados nas áreas específicas, eles podem trafegar e ir até outra área para promover conhecimento e auxiliar nessa ajuda. Então eu falo que isso acaba fazendo uma integração maior e você consegue realmente tirar um pouquinho aquela atividade que acaba sendo mais rotineira para uma atividade um pouco mais ampla. Mas mesmo assim, a gente ainda vai encontrar um profissional que realmente ele vai estar saturado. Então quando acontece isso, uma das coisas que eu elogio muito lá dentro da fundação é um trabalho que a humanização faz. A humanização, quando a gente identifica isso, a gente leva esse profissional até a humanização, ela consegue fazer esse mapeamento junto com a equipe de psicólogos e aí a gente consegue ver aquele funcionário realmente está com algum problema ou realmente é atividade. A gente pode trocá-lo de setor, porque dentro da divisão de engenharia e dentro da divisão que nós somos interligados, que é a DPGF, a gente tem outros serviços. Então tem a divisão de TI, nós temos a divisão de transporte, nós temos a divisão financeira, a divisão de compras. Então, talvez há uma forma de realocar aquele profissional em uma outra atividade que a gente vai conseguir promover o bem-estar dele e ele vai continuar servindo a fundação da mesma forma. Que é muito interessante, né? Ele vai aprender um pouco de cada área, vai ter uma motivação nova, né? Ali vai ter uma forma de, né? Vai ter interesse numa outra área e vai entender o processo como um todo também. Isso é muito interessante, essa análise que é feita de fora, porque muita coisa você vê nas empresas, vai colocar o profissional naquela área e ele vai ficar ali até o final da vida dele. Ele vai desmotivar, vai perder eficiência, e aí vai vir a pressão, e às vezes é um bom profissional, mas está julgando ali já na posição errada, tinha que ter trocado ele dentro de campo, de lugar, tinha que ter... Isso é legal, se você tem essa visão, né? É uma visão muito importante que eu vejo até para você reter um bom profissional hoje em dia. Porque reter o profissional, às vezes, é mais complicado do que contratar um. Às vezes compensa você pegar um profissional que está perdido, entre aspas, ali, e conseguir motivar de novo, colocar em outra área, ele vai dar uma produção. Eu vou perguntar até para os dois, vocês são líderes, como é que você identifica aí assim, vai mensurar que aquela produção dele está menor? Ou ele como é que você verifica? E se já fala, é emocional ali dentro, como é que você verifica? No trabalho dele? Não estou falando nem... Às vezes o cara está mal-humorado naquele dia, mas ele dá conta do recado. E como é que você verifica que isso está prejudicando o trabalho? Como é que você mensura o funcionário? E para você também eu vou fazer essa pergunta, tá? Porque como é que você vai verificar isso? Primeiro você, por favor. Lá nós temos, todo final de mês, a gente tem o fechamento de metas do setor. Então o setor, ele tem os serviços que ele está condicionado, dando um exemplo do setor de projetos. Nós temos o portfólio de projetos e nós temos os andamentos daquele portfólio de projetos, com relação ao que tem que ser entregue, e aí a gente vai acompanhando esse andamento. Então isso no final do mês, aberturas de ordem de serviço, ordem de manutenção preventiva, a gente tem um medidor, um indicador, onde a gente consegue mensurar como que está aquele setor. Mensurando esse setor e você identificando que você teve uma perca, uma baixa ali de 15%, 20% das entregas que estavam sendo feitas, é feito a gente faz uma reunião para poder tentar entender e identificar onde foi aquele ponto.
e talvez nessa estratificação a gente consiga chegar na pessoa. Na maioria das vezes, eu promovo a questão de eu, como responsável pelo setor, a gente até tem uma nomenclatura que nós chamamos lá, e aí é uma nomenclatura do Estado. Eu sou chefe da divisão de engenharia e tem os chefes de serviço. Sim. Mas o nome chefe eu gosto de mudar para líder, porque é aí que entra a importância de você conseguir levar o time a conseguir bater as metas. Então a ideia é fazer a liderança, é estar ali no dia a dia, é estar bem próximo. Eu brinco muito que no decorrer do meu dia ali, eu tenho as minhas atividades, que eu tenho as minhas entregas para fazer pontuais e tenho essa parte da gestão. E a parte da gestão, eu gosto muito de estar próximo e próximo mesmo. Eu falo que o líder, quando acontece um problema, ele não pode se esconder atrás de reuniões, ele não pode se esconder atrás de burocracia, de papelada. Ele tem que ir lá na frente, na ponta, e conseguir atuar junto com a equipe. E eu gosto muito de fazer isso, é liderar pelo exemplo. Eu fui, antes da minha formação de engenharia, eu também sou técnico mecânico, então eu trabalhei muitos anos na parte de manutenção. E uma das coisas que inicialmente promovem a gente a liderança é a parte técnica, mas depois que você é promovido à liderança, você tem que começar a desenvolver novas ferramentas para você conseguir gerenciar as pessoas. Você usa alguma metodologia ágil lá? A questão nossa de metodologia ágil, ela fica muito voltada para a parte de projetos, a parte de entrega de projetos. Então, quando a gente faz essas determinações, a gente faz as estratificações dentro do setor de projetos, e ali a gente tem o trabalho dos engenheiros da parte de arquitetura, e posteriormente nós temos os projetos complementares. Então, essa parte dessa metodologia, ela anda muito atrelada a isso, porque na maioria dos projetos, além do projeto em si, a gente tem o projeto complementar, que aí entra a parte de hidráulica, a parte elétrica, a parte de refrigeração. Então, a gente precisa fazer com que tudo isso caminhe junto para conseguir fazer essas entregas. E você, Flávio, como é que você... O líder é muito focado, você tem que dar resultado, né? Ainda mais empresa 100% privada, você tem que dar resultado. Você vai medir aí, usando a tecnologia ágil ali, né, a metodologia ágil. Antigamente a gente media mensal, chegava no fim do mês, não vai bater resultado. Hoje em dia está dividido ali em semanal. Então na sexta-feira tem que ter o resultado da semana. E aí ali você consegue identificar de forma mais rápida se tem uma falha. E a mescla de profissionais que trabalham é muito grande, né? Você trabalha com terceiro, de todos os níveis sociais e culturais. Você trabalha com um técnico próprio, né, que já tem mais um alinhamento ali, já entende mais a questão de foco no resultado do que o terceiro. E aí você tem que unir isso, né, assim, pegar o terceiro, fazer entender que é importante aquele trabalho, fazer entender que ele tem que trabalhar X horas por dia, X dias por semana. Isso, você tem que monitorar, tem que liderar, tem que tentar entender se o cara está com dificuldade perto, dia a dia ali, para não deixar o resultado faltar na semana. Menos mal que você acompanha por semana, você tem ainda como chegar no fim do mês ali na meta, né? E aí é isso, você tem que acompanhar dia a dia, você tem que você conhece já o profissional, né? Você já tem uma vivência com ele, você sabe se ele não está bem, está bem, se os resultados e a qualidade dele caiu, se não caiu. E aí você tem o feedback de quem vem logo depois, que no meu caso é o profissional que monta, o profissional que faz o serviço de fino, né, depois. Sim. E aí o profissional que faz o serviço fino vai te dar um feedback, ó, cara, não tá bem não. E aí você vai perto dele ali, perto do que está acontecendo, vai tentar atuar, né? Por que ele não está motivado? Você consegue motivar, mas você vai deixar o cara satisfeito para ele trabalhar mais focado no resultado, né? Ele está falando no terceiro. Um terceiro seu, às vezes, não é que é um problema. Ele tem que ter o mesmo, assim, a mesma pensamento da empresa. Às vezes ele vai lá fazer só aquele serviço no ar-condicionado e vai embora, mas ele não pegou aquele ritmo da empresa, aquela alma da empresa ali, que é segurança industrial. Como é que você, por exemplo, a pessoa para prestar serviço, ele vai ter um início ali para
Assim, vem cá, vamos conversar. Senta aqui, assiste alguma coisa. Existe essa preparação para o terceiro? Existe a preparação para o terceiro também. Ele também participa desses treinamentos, né, por entender as nuances que nós temos lá dentro da fundação. E um papel importante nisso aí é o fiscal do contrato. Então, como nós trabalhamos com contratos, o fiscal do contrato ele tem um papel importantíssimo, que é esse acompanhamento, porque o serviço ele vai ser executado mediante uma ordem de serviço e no decorrer do mês nós vamos fazer uma medição desse serviço que foi executado. Outra coisa importante que eu pontuo muito lá é a satisfação do cliente. A gente tem trabalhado numa conscientização muito grande com relação ao retorno e o feedback que o cliente nos dá, que é as áreas que nós prestamos serviço. Então, isso para a gente é muito importante. Então, a gente está conscientizando o terceiro e tem a pessoa do fiscal que acompanha esse serviço e quando a gente identifica que há alguma discrepância na qualidade do serviço que está sendo prestado, aí a gente tem que promover um treinamento, tem que ver se há alguma falha técnica, se há alguma questão que está ocorrendo emocional, que seja, algum problema que está tendo, para a gente conseguir fazer o tratamento efetivo na causa raiz. E é a visão do fiscal que a gente tem, que é a peça importante aí dentro. Ronaldo, eu acho o seguinte, o terceiro, né, com a experiência de vida, o terceiro, ele vai ser treinado, ele vai ter que seguir as mesmas regras, normas de segurança da empresa, passa pelos mesmos treinamentos dos profissionais da empresa, mas o terceiro é um PJ, né? Então ele, na cabeça, assim, o que seria um terceiro ideal? Eu estou aqui para resolver seus problemas e não para criar mais problemas. Isso é o que a gente sente de necessidade no mercado. Você vê o terceiro chegando e ele não vem, não vou generalizar, claro, Sim. mas existe uma parcela que não entende que ele veio aqui para ser terceirizado, para resolver aquele problema. Então ele faz um serviço que aí o fiscal, no seu caso, vai monitorar de perto, né? E essa conscientização, principalmente o terceiro, o cara é PJ, é o nome dele que está ali. É realmente uma relação assim, mais delicada, você tem que conscientizar, às vezes você tem que ensinar o cara até a questão financeira, pelo nível de... Claro, tem terceiros aí de empresas que são, né? Mas tem terceiro que você tem que ensinar até a questão financeira dele, para ele não se perder e não conseguir dar sequência no trabalho. Então é um nível, é um gap muito grande entre qualidade de terceiros e sim, cada um vai gerir sua empresa de uma forma terceira, mas o objetivo é não dar trabalho para quem está te pagando, é resolver os problemas sem trabalho. Mas tem empresa, no caso ali, lá, a pessoa, ele está ali com todo mundo ali na própria empresa. Alguns serviços, você é de gestor, você não está lá todo dia numa obra. Ele não, ele está todo dia no mesmo local. Uma coisa completamente diferente. Isso. Na hora que você sai, o mundo... Os clientes dele são internos, né? E tem o externo, que é a... que vai, né, disponibilizar o remédio, a vacina, mas é diferente o perfil do terceiro. Por isso que eu estou falando, é um gap muito grande. Assim, de um modo geral, vocês têm a experiência, essas doenças que ultimamente tem falado muito, se eu for pegar lá, na hora que ele é afastado, esse aí tem a CID, em geral, não vou falar de acidente, essas doenças ocupacionais mais atuais, aí, em geral, o que realmente está cometendo as pessoas de um modo geral? Vou falar na sua empresa, mas de um modo geral, o que está ocorrendo mais? Quais são as doenças ocupacionais? Eu vejo muita questão que está em alta, mas não é só a questão da mídia, mas realmente está acontecendo a questão da ansiedade, a questão do pensamento, acho que acelerado de todo mundo, o imediatismo das coisas. Isso acaba comprometendo, na maioria das vezes, o profissional. A gente está vivendo uma sociedade que é muito voltada para a parte de resultados imediatos. Eu tenho que ser, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar sempre acima, eu tenho que sempre estar bem. E isso aí não é a realidade que a gente enfrenta. Então, o que a gente vê muito nos profissionais, na maioria das vezes, eu vejo que a tecnologia ela trouxe muitos benefícios. Eu sou
como diz, não sou tão velho assim, não, mas eu sou de uma época que não tinha celular. E agora a gente evoluiu muito rápido aí com relação à questão dessa tecnologia, e isso, quando bem utilizado, traz um ganho e até um aumento de produtividade. A gente vê a inteligência artificial, eu mesmo utilizo no meu dia a dia no trabalho e realmente promove isso, mas a gente tem que tomar um cuidado muito sério o quanto isso pode ser prejudicial e acaba cometendo muitos males, principalmente essa questão mesmo da ansiedade. Às vezes a pessoa, por esse excesso de informação ou a questão do trabalho, a forma que a gente conduz como líder, a gente tem que entender também que tem uma pressão, tem as responsabilidades, mas na outra ponta tem um ser humano. Então a gente tem que saber ter essa dicotomia aí da questão técnica, das obrigações, das entregas que têm que ser feitas e da pessoa. Então uma das coisas que eu acho que são principais aí que a gente tem que se preocupar como líder é essa questão mesmo da ansiedade. Agora, eu fiquei assim, você tocou num ponto, coisa da ansiedade. Às vezes um profissional que entra lá, seja ele com curso superior ou não, independente disso, em função da ansiedade, que a ansiedade é da pessoa, não é do grau de escolaridade. A pessoa já quer entrar, ele já quer, não, daqui a um ano eu já vou ser líder, daqui a pouco, esse foi engenheiro, não, se eu passou 2 anos, eu não tenho um cargo de supervisor, vou sair. As gerações, né, que nós estamos aí, tem gerações que você tem que ser como líder, você tem que entender a geração. Como é que você, porque é difícil, às vezes a pessoa chega perto de você, não tem oportunidade, não. Eu me destaquei, eu acho que eu estou me destacando aqui no meio do ambiente, mas, sei lá, será que eu não vou ter uma oportunidade na empresa? Não. Deve ser, assim, com a quantidade de pessoas lá é complicado. Imediatismo, né? Antes de eu vir para a FUNED, eu trabalhei numa outra indústria, a Ideal Cosméticos, lá em Nova Lima. Assim, fantástico o tempo que eu passei lá, aprendi muito. E, assim, foi uma construção. Então, as pessoas hoje elas não estão preocupadas com o processo, elas querem o resultado. E elas querem o resultado para ontem. E quando você não preocupa com o processo, não vivencia o processo, você acaba deixando de conquistar as coisas que realmente estão ali. Às vezes está na porta, mas você desistiu um caminho antes. Então, eu, ao longo da minha carreira, procurei construir isso. Teve uma época que eu pegava 8 ônibus por dia para poder fazer um deslocamento de 120 quilômetros, acordando 4h20 da manhã e dormindo meia-noite. Estou passando isso lá em casa também. Durante 10 anos. E às vezes a pessoa não está preparada, às vezes, para poder fazer essa entrega, para conseguir realmente chegar num local onde que ali ela fala assim, não, realmente eu quero ser um engenheiro, bem formado, ou qualquer outra profissão que seja. Então, o imediatismo eu acho que é um dos problemas que tem atrapalhado muito. Elas não querem passar o processo, elas querem só o resultado. Como se diz assim, o bastidor ninguém entende, mas o palco eu quero estar. Você acha que assim, nessa ansiedade, nesse estresse do dia a dia dentro da empresa, que atitudes seriam boas para uma empresa tomar para reduzir isso, para baixar? Eu, por exemplo, eu acho que eu já entro para escutar um áudio de WhatsApp na velocidade 2. Eu nunca mais escutei 1 e 1,5. Se tivesse mais, era mais. Mas se o cara falar rápido? Vai. Tem uns na velocidade 2, parece que está falando na velocidade meio, então 5 minutos de áudio. Aí eu já entro na velocidade 2. Todos já ficam no 2. Mas isso aí a gente tem que ter realmente uma parte da empresa, né, que vai falar assim, peraí, você é líder, mas você está sofrendo pressão e você não vai transmitir da mesma forma para o seu liderado para você não bagunçar a coisa. Mas tem a hora que alguém tem que falar e falar assim, peraí, calma aí. Né? Você vê empresas que não olham esse lado e quem vai fazer isso é o outro engenheiro que está ali com você e fala assim, freia, mas o ideal é a empresa ter alguém, né, para fazer essa quebra desse clima. Como que você vê isso assim, no mercado aí fora? Existe? Como é que está? Eu enxergo da seguinte forma, a atividade em si, ela tem um tempo. Então, toda vez que eu entro num projeto ou que eu vou fazer algum tipo de intervenção, a gente senta, entende qual é aquela atividade e aí a gente começa a traçar alguns marcos.
Então, eu tenho um marco do projeto inicialmente, e esse marco desse projeto ele tem um tempo. Se esse projeto ele tem a ver com alguma mudança estrutural que vai mudar fluxo de linha, que vai mudar fluxo de pessoas ou fluxo de atividade, e eu tenho que submeter esse projeto à vigilância sanitária, são 45 dias para aprovação. E após essa aprovação de projeto, que eu posso executar aquela intervenção. E dentro daquela intervenção, ela também tem um cronograma, porque ela tem o cronograma da intervenção predial, da intervenção de ar-condicionado, ar comprimido, hidráulica, elétrica. Então, a partir do momento que você consegue, tecnicamente, estratificar esses marcos e entender quais atividades que têm que ser feitas, você acaba tirando um pouco dessa pressão e dessa velocidade. Porque você tem ali um cronograma que você tem que seguir, não pode falhar, mas não é aquela coisa também acelerada demais. Você passa um cronograma real de forma que você fique um pouco mais despreocupado. Mas acontece também do diretor falar assim, eu quero fazer essa modificação para essa área aqui, para amanhã, se possível. Você ali vai entender a necessidade, foi uma ordem vinda de um órgão, de um profissional superior, e aí você vai pegar aquela atividade ali, vai traçar os marcos para você não interferir em uma questão técnica. Eu falo que a partir do momento, e aí a gente sai um pouquinho da questão do papel do líder, volta para a parte técnica de engenharia, você tem um tempo para todas as atividades, mesmo que ele queira, ou que algum outro setor, ou alguma atividade queira que aquilo seja executado em 5 minutos, eu posso fazer aquilo em 1 hora. Não tem jeito de eu fazer em 5 minutos, porque a técnica para poder fazer a entrega correta daquele serviço é 1 hora. Então a gente sempre tem que conseguir absorver essa demanda urgente que chega, e muitas das vezes chega urgente assim, você fala, ok, a gente não vai falar não para a atividade, e depois você vai dar uma devolutiva para a direção, falando, direção, aqui eu vou fazer, o tempo dessa atividade é X, dessa é Y, eu vou conseguir atender dentro desse prazo. Desse prazo que foi colocado aqui, eu não posso atender. E aí você tem que ter argumentos técnicos para conseguir embasar essa decisão que você toma. Olha só, Flávio, antes que você tocou nisso aí, Flávio, antes da sua pergunta, o que eu vejo assim, no meu dia a dia, quando eu pego principalmente assim, um projeto novo, me deram um projeto, o que está acontecendo? Quando eu recebi o projeto, nem analisei, quando você consegue me entregar. É isso mesmo. Aí eu falei, eu não sei se... Eu acho que isso aí... Imediatismo que todo mundo quer hoje em dia. Mas eu nem abri o projeto. Né? Você está falando nesse tempo, mas como é que você consegue passar para a sua chefia? Porque também você tem que dar conta. Você acabou de falar, peraí, isso não dá. Mas tem que dar. Como é que você encara essa você vai... São duas coisas. Você recebe também as diretrizes e você tem que passar. Mas e quando você acha que não vai dar? Você vai reclamar? Como é que você consegue lá com o seu chefe? Essa questão do reclamar não pode ter. Eu sempre vou voltar pautado ao embasamento técnico, porque qualquer atividade, seja ela o mais simples que for, essa atividade ela vai promover um risco. Vou dar um exemplo. A gente tinha 7 ou 8 dias para poder fazer uma intervenção numa caldeira, fazer a manutenção preventiva, fazer todo esse processo. E a produção falou, não, eu preciso que seja feito em 4 dias, 5 dias. Essa manutenção. Ok, você prefere que seja feito assim, porque eu entendo, e realmente a produção, ela é o coração. Se eu não entrego, eu não recebo. Então eu tenho que dar prioridade máxima ao processo produtivo, e eles, na maioria das vezes, vão ter as razões. Só que, dependendo da atividade a ser executada, não tem jeito. E aí foi feito, faz um relatório. Perfeitamente, eu preciso de tanto tempo para fazer essa calibração, essa qualificação, essa verificação. Eu tenho um tanque de água que eu preciso trocar o fundo dele. Mas vamos, a empresa vai deixar de produzir tanto, um dia a mais representa tantos milhões de produção.
Você já escutou isso? E já escutei isso. E aí, a questão que eu volto é a seguinte, igual a gente deu o exemplo aqui agora da caldeira. Se eu incorro em qualquer erro, aquilo que você perdeu de produção passa para mim. E aí a responsabilidade, ela é minha, porque aquilo que ele está colocando ali como perca de produção, se eu não executo a manutenção da forma correta, o risco que ele vai incorrer é de não ter nem o processo produtivo mais. Então, a gente tem sempre tá com esse embasamento técnico. Nós, como engenheiros, quando a gente assina uma RT, igual no meu caso, RT de responsabilidade técnica da divisão, a gente tem uma responsabilidade que ela incute até no âmbito criminal. Então, eu tenho essa ciência e a gente procura fazer tudo com a melhor lisura e correção técnica possível, para a gente não incorrer nesses erros. Então, a gente sempre vai colocar as questões técnicas para uma análise da diretoria, e aí eles... Não, peraí. Eu falo assim, ó, porque esse é o nosso papel. Principalmente como eu tenho uma série de engenheiros que circundam o trabalho nosso, eu me mundo das informações que eu recebo deles. Por mais que eu seja engenheiro mecânico, tem alguma coisa específica de automação que eu posso chegar lá e falar, cara, mas, poxa, vai gastar 3 dias para fazer isso aí é assim. Não, vamos aqui, ó. Tem uma linha de comando, essa linha de comando vai acionar esse sensor, que esse sensor vai mandar essa resposta. Eu preciso de fazer dessa forma para conseguir te entregar funcionando do jeito que precisa. Opa, peraí, ali é o nicho dele, não é eu não tenho voz ali naquele local. Então é essas questões mesmo. O Rômulo agora falando para um engenheiro que vai virar engenheiro, né, para o futuro. O que um engenheiro tem que ter características de liderança para daqui? Quais as características de liderança que esse engenheiro tem que ter para, né, o que está começando agora a estudar engenharia, para chegar e virar um líder lá na frente? Quais, na sua opinião, características mais importantes? O que na faculdade também, essa é outra pergunta, na faculdade, o que você acha, assim, o que poderia existir com foco em liderança ou com foco em gestão? O que falta ali, né, para esse novo engenheiro que está chegando no mercado que poderia se desenvolver isso? A formação nossa de engenharia, ela é muito técnica mesmo. Então, ela é voltada muito para a parte de projetos. Quando eu falo projeto, é a parte de execução. A parte de elementos de máquina para você trabalhar com manutenção, e aí você sabia ali a parte de medidas, a parte de caldeiraria, aí a gente vai entrar em termodinâmica, que é fantástico isso da termodinâmica voltado para a parte de refrigeração. Então, ela é uma formação muito técnica. Então, ela não prepara a pessoa para ser líder. Isso. Na maioria das vezes, ela vai ascender a liderança pela competência técnica que ela tem ali, exígua, ali uma competência técnica ali refinada, e aí ela vai se tornar um líder. Então, essa pessoa, ela vai ter que procurar metodologias para fazer um treinamento voltado para a gestão de pessoas. E ela também tem que entender alguns perfis dessa questão de liderança. Elas estão pautadas na parte de resiliência, elas estão pautadas na parte de saber se colocar no lugar do outro, porque o líder, ele é um nome, mas a atitude, ela tem que ser, às vezes, muitas das vezes, inata daquele indivíduo. Não é que não possa ser treinado, mas é um caminho que ele vai ter que ser trilhado ao longo do tempo. E a paixão mesmo, por aquilo que se faz. Eu falo que todos os dias que eu levanto, tem 2 coisas que eu sempre faço. Que primeiro é gratidão por tudo que acontece, seja as coisas boas ou ruins, e em segundo lugar, aquele renovo com atividades que você feita, aquilo que você ama fazer. Então, quando você consegue alinhar essas 2 coisas, você consegue se tornar um bom líder. Então, para a pessoa que está iniciando e tem esse foco de liderança, vai ser uma construção e uma busca dela. Então, à medida das vezes que ela for buscando, isso vai vir de encontro. Um líder, assim, você não pode ter, antigamente você tinha o líder autocrático, o líder natural, o líder... Hoje, assim, você vai ter que olhar muito o perfil da sua equipe para você saber como você vai liderar cada um. Às vezes você não tem um tipo de... Você é um líder, mas você tem várias características de líder ali. Para aquele cara precisa ser mais autocrático, você tem que mandar para ele fazer e dar certo. O outro não, o outro já entende ali o sistema e aí você tem que se moldar ali para você liderar dentro de uma equipe várias pessoas diferentes. Agora, no caso de um engenheiro,
o que a diferença? Você preferir, assim, como é que eu vou te perguntar isso? Um engenheiro generalista ou um engenheiro especialista? Qual que seria a vertente ali? O que seria mais promissor para o engenheiro? Às vezes ele vai sair da faculdade, está lá no 8º, 9º período, sem saber o que vai, não está nem colocado no mercado ainda. Sim. Feliz o engenheiro que está lá, que já está no mercado, já está dentro da empresa e aí já vai trilhando o caminho. É diferente, pouco. Porque a formação ela é muito ampla e ela te dá um leque de atuação assim, infinita. A área automobilística, metalurgia, você pode trabalhar na área de agronomia e aí por aí vai, é muito vasto a área. O engenheiro ele tem que entender mais ou menos assim, o nicho que ele quer seguir. Se ele quer seguir talvez numa área automobilística, ele tem às vezes que direcionar os conhecimentos dele e buscar talvez elementos que vão trazer ele de encontro à área automobilística. Eu mesmo, quando eu me formei, primeiro como técnico mecânico e depois vi fazer a graduação em engenharia, a minha vontade sempre foi trabalhar na área automobilística. A gente vê falar muito aí da parte da mineração e tudo, a gente tem sempre essa visão. E, por obra do destino, eu acabei caindo dentro de uma indústria farmacêutica como técnico mecânico e, em alguns momentos, aí, talvez nos primeiros anos, ainda querendo voltar para essa área, porque a gente sempre ficava com o olho na remuneração. E aí depois eu fui entendendo o processo e entendi a missão muito bonita que é essa questão da produção de medicamentos, salvar vidas, e aí eu procurei focar todos os meus conhecimentos dentro da área de engenharia e da área de mecânica, dentro dessa área. Então, é interessante que essa questão generalista, às vezes ele fica um pouco descentralizado com aquele segmento, sem foco. E aí, dentro da sua área, é melhor realmente um especialista. Assim, de forma geral, a pesquisa que a gente faz, já fizemos outras, o generalista, ele tá meio sem foco ali, pode ajudar em algum setor, sim, muito bem no setor, mas o cara que vai se destacar mais vai ser o especialista. Eu achei que eu ia mexer com helicóptero, porque eu trabalhava, tinha um cara, uma pessoa lá que era dono de uma empresa de helicóptero, achei que eu ia mexer com helicóptero. Nada. A gente fica pensando nos negócios aí. Mas, enfim, primeiro eu gostaria de te agradecer muito. Foi muito enriquecedor para a gente, vocês que são líderes aí do dia a dia. Eu tenho uma empresa, mas é bem diferente. Vocês têm várias pessoas trabalhando com vocês, cada dia um humor, uma alegria, uma tristeza, é diferente. Então, eu fico assim, satisfeito sabendo que vocês, a gente escuta o Flávio, eu fico satisfeito de ter pessoas assim para nos ajudar a melhorar o nosso dia. Então, eu gostaria só que você fizesse suas considerações finais e agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço, né, que foi aberto aqui para falar para um público tão especial, que é o público da engenharia. Eu acho que é um espaço voltado para a gente precisa cada vez mais disso. Eu agradeço a participação aqui, fico muito feliz em poder ter contribuído um pouco que seja na vida de cada líder. E o líder é o seguinte, para mim tem uma frase que eu carrego, que é: pessoas são oportunidades. Então, pessoas sempre vão ser oportunidades de você crescer, aprender algo ou não fazer algo. Então, sempre eu carrego essa frase comigo, eu sempre tenho isso em mente e é uma das coisas que tem me norteado a ser cada vez mais, assim, vamos dizer, apaixonado por liderar e trabalhar com pessoas. Muito obrigado, Flávio. Agradecer aí o Romulo, o Ronaldo, mais um podcast aí muito, muito bacana mesmo, muito, né, com muitas ideias trocadas, muita experiência trocada. Chamar aí quem está assistindo, né, para seguir na rede social ABMEC, para seguir a Muta, o CREA, o Confeia, para ajudar a gente aí, que tem muito conteúdo, muita coisa boa. Obrigado. O Engenharia em Foco termina aqui. Agradecer mais uma vez o patrocínio da Muta e o apoio do Sistema Confecreia. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Esse assunto foi muito impactante, muito importante que a gente conversou hoje. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do Engenharia em Foco
com essa conversa enriquecedora sobre liderança, gestão de pessoas, saúde emocional e os desafios enfrentados pelas equipes multidisciplinares dentro da engenharia moderna. Mais do que processos, resultados e indicadores, ficou claro que as organizações são feitas de pessoas, que o verdadeiro líder é aquele capaz de unir competência técnica, inteligência emocional, escuta ativa e visão humana. Então, se você ficou até aqui, já aproveita, compartilha esse episódio, manda para quem você acha que é muito importante assistir a mais esse episódio da Engenharia em Foco. É claro, vou agradecer aqui ao nosso convidado de hoje, o Rômulo dos Santos, que compartilhou conosco a sua experiência, seus conhecimentos e reflexões tão importantes para o cenário atual da engenharia. Um agradecimento também a você que ficou ligado em mais um episódio do nosso Engenharia em Foco. Voltamos em um próximo episódio. Não esqueça de compartilhar e de continuar ligado aqui no nosso canal. Até o próximo Engenharia em Foco.